CBN, Parada dos Esportes. Alô, ouvinte da Rádio CBN Vale, muito boa tarde. Está começando o programa Parada dos Esportes para todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira e, claro, pelo Brasil e pelo mundo através da internet. Você acessa www.cbnvale.com.br e você já começa a ouvir o sonsaço da CBN Vale, a rádio que toca notícia. E por falar em internet, acesse, curta, compartilhe as redes sociais do Parada dos Esportes. Estamos no Facebook, no Instagram e também no YouTube. Por falar no YouTube, mais tarde, pouquinho mais tarde, já a gente vai colocar por lá para você o programa de hoje. Já tem o de ontem, vai ter o programa de hoje, daqui a pouquinho lá no YouTube do Parada dos Esportes. O Parada está chegando nesta terça-feira, 19 de janeiro de 2021. O Parada dos Esportes, ano 57. Uma criação, uma idealização do nosso querido, amado mestre, o professor Alberto Simões. Está feliz o Alberto Simões com a vitória do seu Verdão para cima do Corinthians. Está fazendo festa no céu o nosso mestre Alberto Simões. O Parada dos Esportes começando para você, só relembrando, né? Em horário diferente para você agora em 2021, todo dia de segunda a sexta-feira a partir das 4 da tarde e vamos juntos até às 5 com muita informação no rádio que toca notícia. É a CBN Vale para você aqui no 750M. Vamos destacar daqui a pouco no Parada dos Esportes, tem o repórter Celso Gomes atualizando para onde foram os atletas campeões com o São José na Bezinha em 2020. Daqui a pouco também aqui no Parada tem opinião e ela vem com o Dirceu Plenamente. Hoje no Parada dos Esportes teremos também a presença da nova secretária de Esportes de São José dos Campos, a Kátia Maria. Ela vem para falar aí sobre a pasta, né, de esportes aqui da cidade de São José dos Campos. Vamos falar sobre a arena, sobre investimento para os esportes como o futsal masculino, feminino. Vamos falar também sobre o basquete. Será que volta o basquete? O apoio que a prefeitura e a secretaria podem dar para uma equipe tão forte, campeã paulista em 2015, pentacampeã de basquetebol no estado, enfim, tem toda uma história. A equipe e o torcedor tá louco para saber, até porque tem a arena, tá praticamente pronta. Vamos saber dela também sobre a Arena de Esportes, quando ela será inaugurada. A gente vai falar sobre isso com a secretária de Esportes, a Kátia Maria. Daqui a pouco também tem o repórter Valtencir Vicente atualizando todas as informações da Águia do Vale, dos times da região, e o Valtencir também vai entrar nesse bate-papo com a secretária de Esportes para a gente falar muito sobre o esporte de São José dos Campos, tá certo? Esse é o Parada dos Esportes, que fala em nome da maior linha de patrocinadores do Rádio Vale Paraibano. Aqui na CBN Vale, o Parada dos Esportes fala em nome de Padaria A Flor de P. 2 endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo. Tem uma no Jardim Aquários e outra no Jardim Paraíso. Alô, Fernando Evaristo, alô, Renato. Grande abraço para vocês, obrigado pela parceria de sempre. Vamos falar também, deixa eu falar aqui, ó, em nome, tô procurando aqui porque o Celso Gomes mandou um recado importante, achei. A gente fala em nome de Central das Antenas, que tem tudo para sua TV. Tudo em produtos Century, fica na rua Rubião Júnior 316, no centro da cidade. E a Central das Antenas informa para você, viu, clientes, que eles estão abertos, estão de porta aberta, prestando serviço essencial, atendendo um cliente por vez e seguindo todos os protocolos de segurança. Também eles atendem pelo telefone deles, tá certo? Então, assim, se você está procurando, está precisando de alguma coisa da Central das Antenas, pode ir lá, pode procurar, eles estão abertos, eles atendem um por vez e você será atendido com aquela excelência que você já está acostumado na Central das Antenas. E também falamos em nome de Vinac Consórcios. Quem poupa na Vinac realiza todos os seus sonhos. Acesse vinac.com.br.
Muito bem, esse é o Parada dos Esportes com a apresentação de Vieira Júnior. O comando do esporte fica a cargo de Antônio Carmo e Paulo Roberto de Paula. Direção de jornalismo, Ângelo Ananias. Direção artística, Paulo Lima, o Bom Cabelo. Na técnica central, ele, Edson Ramiro. Direção geral, José Geraldo Amoroso Jorge. Rádio CBN Vale, uma emissora afiliada à Rádio CBN Globo. CBN, Parada dos Esportes. Na Central das Antenas você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF, celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. E aí, qual o seu sonho hoje? Comprar um carro novo e colocar o pé na estrada? Viajar e conhecer o mundo? Amigos do Parada dos Esportes, momentos inesquecíveis e conquistar o seu espaço? Aproveitar a vida com quem você mais ama. A gente sempre trabalha para que tudo isso aconteça. Vinac Consórcios, há 40 anos, realizando sonhos. Na Vale Lubrificantes, você encontra toda a linha automotiva e industrial. Lavagem de radiador com o melhor preço da cidade. Troca de óleo e filtro. E produtos de limpeza que vão deixar o seu carro ainda mais bonito. A Vale Lubrificantes atende no atacado e no varejo. Avenida Sebastião Gualberto, número 1370, na Vila Maria. Telefone 3923-4499. Vale Lubrificantes. Muito bem, estamos de volta com o Parada dos Esportes em nome de Padaria Flor de P, 2 endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo. Tem uma unidade no Jardim Aquários e outra no Jardim Paraíso. Fernandão, Renato, grande abraço para vocês, obrigado. Estão esperando aí a chegada dos novos jogadores, o início dos treinos do São José para a disputa da Série A3. Calma, daqui a pouco já tem o São José treinando e todo mundo vai ficar satisfeito esperando a estreia da Águia do Vale. Mas agora 4h10, vamos ao comentário da tarde. O comentário chega com ele, o nosso sempre alegre e divertido, o Dirceu Plenamente. Diz aí, Dirceu. amigos do Parada dos Esportes, muito boa tarde. Uma boa tarde para o meu amigo Vieira Júnior, competente radialista esportivo, que agora ancora nosso programa com muita maestria. Muito bom. É bom reencontrar a todos aqui pela CBN. Melhor ainda é sentir através de nossa audiência que você é um daqueles que aí está cheio de esperança para um ano novo, que começou agora há pouco e que torcemos seja diferente do que foi o passado. Meu amigo, nós estamos abrindo um ano que tomara seja diferente de 2020, quando esportivamente começamos cheio de otimismo para com o nosso time do coração São José, que se preparava para a Bezinha e tudo indicava que seria uma das equipes cotadas ao acesso. Em março, após a explosão da pandemia, o mundo se assustou e se recolheu, e nós também. E qual era o futuro a partir dali? Ninguém sabia. Esqueceu-se do futebol para procurar salvar vidas, e o campeonato e o acesso ficou de lado, claro, porque todos priorizavam a salvação das vidas. E o futebol? Sabemos lá quando. Incertezas e indefinições marcaram e marcam até hoje o nosso dia a dia, mas o futebol voltou a partir de setembro e automaticamente os dirigentes definiram para o início do campeonato da 4ª divisão. E a nossa equipe, bem estruturada, foi a campo e nos deu uma das poucas alegrias do ano, depois de estarmos vivos, é claro. Foi campeã do estado em sua categoria. Em nossos tempos de férias em casa, ouvindo o noticiário, algo que não seja sobre o Covid-19, nós descobrimos que o mês de dezembro do ano passado foi o mais chuvoso dos últimos 5 anos na nossa região. Refletindo sobre o final de um ano tão complexo, eu penso que a chuva são as lágrimas de todos os que perderam seus entes queridos, sejam vítimas do Covid-19 ou até mesmo de outras enfermidades, diante de tantas mortes ocorridas ao longo do ano. Ao mesmo tempo, a chuva veio para lavar tudo que pretendemos deixar escorrer do nosso ser, para assim nos purificar.
Após a chuva, nós suspiramos mais leves, com o frescor revigorante do ar úmido de nosso dia a dia. Nós podemos olhar o ano que passou com o pesar da morte e da chuva de lágrimas, ou da alma que respira cada vez mais e se renova. Muitos se reinventaram diante da crise que enfrentamos. Decidiram ter filhos, mesmo com as adversidades. Continuaram a trabalhar em situações de alto risco, de contaminação, e tiveram a coragem de que tantas vezes nos falta para coisas mais simples em nossas vidas. Então que as águas desse ano, que se inicia, levem todas as lágrimas do ano que passou e que possamos nos recordar que tudo passa. E no mesmo lugar em que morrem tantas pessoas, outras tantas nasceram desabrochando para o futuro. No esporte, janeiro costuma ser um mês morno de atrações esportivas, mas nesse ano os brasileiros estão tendo um cardápio variado desde os primeiros dias. Ao longo de 2021, a ordem será recuperar o tempo perdido do ano anterior por causa da explosão da pandemia, que suspendeu e adiou eventos. O destaque será os Jogos Olímpicos a partir de julho, mas já nos primeiros dias do ano, quem gosta de esportes tem motivo para ficar ligado. A maioria das competições do futebol teve seus desfechos deslocados para janeiro e fevereiro, com a promessa de jogos emocionantes, ainda que sem público nos estádios. A programação inclui as rodadas das finais da Série A, B, Campeonato Brasileiro, finais da Copa do Brasil e a decisiva Copa Libertadores. 2021 começa com campeonatos em andamentos, decisões, disputas, emoções, explodindo em tabelas prontas para as divisões. Inclusive a tabela do São José, que já tem data de início e adversário escolhido. Além de o nosso time realizar uma grande competição, gostaria de ver o torcedor, depois de vacinado, retornando aos estádios. E que bom ver o Martins Pereiras lotado, o São José com sua águia voando bonito, esse seu símbolo maior. As manhãs de verão têm vindo ensolaradas, com a promessa otimista de um dia cheio de sol, e ainda que haja nuvens e até mesmo tempestades, no dia seguinte o sol volta a brilhar. Parabéns a todos que estamos aqui lutando por dias melhores, e que o ano de 2021 seja vivido de vitória, saúde e esperança. E assim vai ser. É isso, amigos. Com a bênção de Deus, na semana que vem estaremos aqui novamente, com esperança e muita saúde. Fui. Esse é o Dirceu Plenamente, é um poeta, hein, Dirceu? Parabéns. Comentário, a opinião sempre bem embasada do nosso querido Dirceu Plenamente. Ô, Dirceu Plenamente, você tá ouvindo aí, Dirceu? Você precisa fazer uma visita aqui pro Edson Ramiro, ele quer conhecer você, porque ele gostou das suas palavras, viu, meu caro Dirceu Plenamente? Apareça, faça uma visita aos novos estúdios aqui da CBN Vale para bater um papo com o nosso Edson Ramiro nos botões mágicos da CBN Vale. 4h15, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem muita informação para você do esporte regional. A gente vai falar do futebol feminino. O futebol feminino está se reforçando aí para a temporada 2021. Tem Campeonato Brasileiro, tem Campeonato Paulista em disputa. A gente vai falar um pouquinho sobre o elenco do futebol feminino, sobre aí as renovações de contrato e o que esperar para o futebol feminino. E ainda hoje tem o Volta em Cir Vicente e também a participação da secretária de Esportes de São José, a Cátia Maria. Tudo isso depois do intervalo, você confere agora 4h16. CBN, Parada dos Esportes. Comida caseira? Roma Restaurante. Self-service e aquele sabor delicioso da comida caseira. Roma Restaurante. De segunda a sábado. É logo ali, Rua Paraibuna, 237. Rua Paraibuna, 237. Fone 3942-8362. 3942-8362. Roma Restaurante. Sua opção de comida caseira no Jardim São Dimas, em São José dos Campos. Na Central das Antenas você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF, celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. E aí, qual o seu sonho hoje? Comprar um carro novo e colocar o pé na estrada? Viajar e conhecer o mundo? Viver momentos inesquecíveis e conquistar o seu espaço? Aproveitar a vida com quem você mais ama.
A gente sempre trabalha para que tudo isso aconteça. Vinac Consórcios, há 40 anos, realizando sonhos. CBN, Parada dos Esportes. 4h17 de volta com o Parada dos Esportes em nome de Padaria Flor de P, 2 endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo, Jardim Aquários e Jardim Paraíso. Dá uma passada por lá, procura o Fernando, procura o Renato, você vai ser muito bem atendido, além de toda a sua equipe, porque eles tratam todos muito bem, claro, com produtos da melhor qualidade, assim como na Central das Antenas, que tem tudo para sua TV, tudo em produtos Century, Rua Rubião Júnior, 316 no centro de São José dos Campos. E olha, eles estão abertos, hein? É serviço essencial. Tá precisando de alguma coisa para sua casa em relação à TV, antena, o que você precisar, cabos, conectores, você encontra na Central das Antenas. Atendem um por vez, com toda a tranquilidade para evitar qualquer tipo de problema nesse período aí de coronavírus. Além de Vinac Consórcios, quem poupa na Vinac realiza todos os seus sonhos. Acesse vinac.com.br. Agora quem pede passagem às 4h18 é o repórter Celso Gomes, que vem trazendo as informações por onde andam aqueles jogadores, alguns deles, né, que já acertaram o contrato. Ontem a gente já falou aqui do Lucas Lima na entrevista com o diretor executivo Eduardo Ferreira da equipe do São José. O Lucas Lima, inclusive, era um jogador que interessava muito ao São José para a permanência nessa Série A3, mas ele acertou o contrato. O Celso vai explicar direitinho por onde anda de verdade aí o Lucas Lima e outros jogadores que fizeram parte do elenco do São José, campeão em 2020. Diga aí, Celso Gomes. Boa tarde, Celso. Muito boa tarde, Vieira Júnior. Grande abraço a você, os ouvintes que sempre se ligam aqui no nosso Parada dos Esportes da CBN Vale. Pois é, Vieira, mercado de transferências está agitado, aquecido, principalmente depois que o São José não procurou vários dos jogadores campeões do time na segunda divisão do Campeonato Paulista na temporada do ano passado. Por isso, os jogadores já estão procurando, já estão se transferindo para novas equipes nesta temporada de 2021. Valtencir Vicente mesmo já falou e nós já destacamos nas nossas redes sociais, 3 dos principais jogadores aí já se acertaram. Lucas Lima foi para o futebol do Mato Grosso, vai defender a Luverdense. O zagueiro Rafael, capitão do time, ele que levantou a taça de campeão da segunda divisão com a camisa do São José, voltou para a ABC Paulista, vai jogar no Esporte Clube São Bernardo. E o jogador Juninho, lateral direito, que também teve boa aparição, um destaque, um bom desempenho dentro do Campeonato Paulista da segunda divisão. Juninho vai jogar a Série A2 pela equipe do Atlético Monte Azul, time que também levou o preparador físico Ricardo César para trabalhar na equipe nesta temporada de 2021. Entre outros jogadores que também estão de casa nova, o atacante Denner Germano vai jogar no Campeonato Baiano, primeira divisão, vai defender uma modesta equipe, caçulinha desta competição, que é o Unirb, um time universitário, Universidade Regional da Bahia. O Denner Germano vai disputar a competição por esse time no futebol baiano, joga em Alagoinhas, pequeno município do interior lá da Bahia. Outro jogador que está também de casa nova é o Gustavo Queiroz, meia cearense, jovem ainda, idade para jogar a segunda divisão. O Gustavo Queiroz vai defender o Vossen de Assis na segunda divisão, que ainda não tem data para começar. O Vossen que também levou o técnico Augusto Ambrogi, que dirigiu a equipe do Mantiqueira de Guaratinguetá durante a temporada do ano passado. Augusto Ambrogi vai fazer parte da comissão técnica, do corpo gestor do time de Assis. Entre outros jogadores, o Gustavo Nicola, por exemplo, que também tem idade ainda para jogar a segunda divisão, ele está negociando com alguns clubes, entre eles o SKA Brasil, time que vai jogar em Santana do Parnaíba, um novo estádio, time que é comandado pelo Edmilson, pentacampeão com a seleção brasileira. Os demais jogadores da Águia do Vale, todos ainda em negociação, todos ainda procurando novas equipes. Caso, por exemplo, do Igor Meneghel, do Neto Alexandre, do Micael, do Matheus Santiago, também do Bruno Freitas, todos ainda negociando, procurando propostas. O zagueiro Joaquim também é outro caso de jogador que ainda procura um novo clube e analisa as propostas que vão chegando. Enquanto isso, a gente vai acompanhando o paradeiro dos jogadores campeões pelo São José na temporada do ano passado para jogar nessa temporada de 2021.
É isso, Vieira. Um grande abraço para você. São estas as informações. Celso Gomes para o Parada dos Esportes. Valeu, Celção. Sempre atualizado. Celso Gomes, que é o garimpeiro da notícia, trazendo as informações, os jogadores, a movimentação, o vai e vem de atletas. Já também teremos atualizações do Valtencir Vicente com relação ao São José. Será que já temos nomes? O Valtencir falou alguns nomes ontem que podem fazer parte do elenco do São José. O Eduardo Ferreira não confirmou, mas também não desmentiu, né? Então deve ser mesmo, deve ser confirmado alguns desses nomes que foram citados ontem pelo Valtencir Vicente. O Celso sempre competente, trazendo aí informações do que está acontecendo. Até o torcedor às vezes pergunta pra gente, né? Pô, mas por que tal jogador não ficou? Por que tal jogador não foi procurado e tudo mais? Às vezes é a lei da procura, a lei da oferta e a procura, né? Por exemplo, como o Celso destacou, já foi destacado ontem também, lá o Lucas Lima foi pro Luverdense, tem o calendário o ano inteiro cheio, né? E o São José tem apenas, em princípio, a Série A3 para disputar. Então fica difícil você argumentar com um jogador de um centro de futebol onde você vai ter a certeza de um contrato o ano inteiro e no outro você tem o contrato só por 6 meses. Então fica realmente complicado, a briga é difícil, é um trabalho árduo e complicado para a diretoria de futebol dessas equipes como o São José, que só tem metade do ano preenchido com o seu calendário no futebol. Fica complicado, mas é o que se tem, são as armas que se tem, então tem que usar realmente o nome do São José, que é muito forte, a camisa do São José, que é muito forte, para poder convencer que os jogadores possam vir para o seu elenco e fazer um grande elenco para a disputa em 2021, tá certo? 4h24, deixa eu dar uma notícia que é triste, mas a gente não pode deixar de falar sobre ela. Cadê a notícia aqui? Cadê para eu dar o nome certinho? Aqui, tá aqui em cima. Aqui, ó, uma nota de falecimento. Infelizmente, morreu nesta madrugada o senhor Eli Teixeira, que é pai dos jogadores Everton Santos, aquele que jogou no Corinthians, jogou em vários clubes conhecidos, o Everton Santos, e o Emerson Paraíba, que jogou pelo São José, jogou no Primeira Camisa. Então, jogadores que têm identidade aqui com a cidade de São José dos Campos. E o seu Eli Teixeira, o pai deles, mais identidade ainda, porque ele era conselheiro do São José, estava sempre no Martins Pereira, acompanhando os seus filhos. Por aí ele faleceu nessa madrugada após sofrer um infarto. O velório foi realizado na Urban até agora há pouquinho, até as 4 da tarde, e nesse momento está sendo feito o sepultamento do seu Eli Teixeira. Então aqui os nossos sentimentos a toda a família Teixeira, a família do seu Eli, ao Everton Santos, ao Emerson Paraíba. Se eu não estou enganado, em uma cobertura do jogo do São José, em que o Emerson Paraíba jogava. Não, o Emerson não estava jogando não, mas ele estava no Martins Pereira e o Everton Santos estava por lá. Entrevistei o Everton Santos e também entrevistei o seu Eli, falando do orgulho de ter o filho. Acho que o Everton tinha acabado de se transferir para o Corinthians, então era uma contratação bem boa na época, e o seu Eli falou até então no microfone da Rádio Piratininga que estava muito feliz pelos filhos, né? Porque o Emerson também já jogava e o Everton estava indo naquela oportunidade, ele estava no Santo André, não, ele estava indo para o Corinthians mesmo. E aí ele estava feliz da vida com a ida do filho para o Timão. Então os nossos sentimentos aí à família do seu Eli Teixeira, tá certo? 4h26, uma outra notícia que acaba sendo interessante, não é tanto aqui da nossa região, mas é um clube conhecido aqui por nós da região, o Atibaia. Sabe por quê? O volante Christian, que tem passagens por Corinthians, Flamengo, Grêmio, ele foi anunciado pelo Atibaia na noite de ontem para disputar o Campeonato Paulista da Série A2. O jogador está com 37 anos e ele defendeu o Juventus no ano passado. Para quem não se lembra, o Christian, ele foi revelado pelo Paulista de Jundiaí, naquele time fantástico do Paulista de 2005, que conquistou a Copa do Brasil e ainda fez o Paulista disputar a sua pela primeira vez e única edição da Copa Libertadores. Pelo Corinthians, o Christian virou ídolo, principalmente pela campanha que ele fez junto com aquele time do Corinthians no Brasileiro da Série B de 2008, além da Copa do Campeonato Paulista, da Copa do Brasil 2009, além de conquistar também o Brasileiro da Série A em 2015. O Christian também foi campeão carioca pelo Flamengo em 2008 e foi tetracampeão turco pelo Fenerbahçe.
Além disso, o volante também fez parte do elenco do Grêmio, que foi campeão da Libertadores em 2017. Então tá aí, o Christian, 37 anos, o pessoal lá em Atibaia tá reclamando, vou ter que pagar salário do pessoal que tá atrasado em vez de contratar ex-jogador em atividade. Palavras de alguns torcedores do Falcão, o Atibaia, tá certo? Deixa eu dar mais uma informação aqui, ó. Eu prometi falar do futebol feminino, 4h27, visando aí a temporada 2021 que começa em março para o São José Futebol Feminino com o Campeonato Brasileiro da Série A1. O time que é dirigido pelo Adilson Galdino dos Santos. O Adilson Galdino, só para quem não se lembra, ele é campeão mundial com o São José, tricampeão da Libertadores, além de ter trabalhado como assistente técnico na seleção feminina principal, quando o Márcio Oliveira era o técnico da seleção, e ele foi técnico da seleção sub-20 feminina, conquistando, quando passou por lá, o sul-americano da categoria. Ele e a diretoria do São José, em conjunto com a prefeitura, estão se mexendo nos bastidores para montar uma boa equipe para essa temporada e quem sabe aí trazer alguns reforços. O São José anunciou mais 3 renovações de contrato para este ano. Sendo assim, o time joseense mantém a base que disputou a temporada do ano passado. As atletas que renovaram foram as zagueiras Bruna Amarante, as volantes Rafa Marques e a Tainara. São José hoje tem no elenco a goleira Zani e a Jéssica, a lateral Juju, as zagueiras Vitória Bruna e Bruna Amarante, as meias Larissa, Rafa Marques e Tainara, e atacantes Cici, que não é aquela, Milena Carioca e Fernanda Tipa. Este é o elenco atual do São José, que sem dúvida alguma vai buscar contratações aí, porque em março já começa o Campeonato Brasileiro. O São José não foi tão bem no Campeonato 2021, conseguiu se manter na elite do Campeonato Brasileiro, não caiu para a Série A2, também não conseguiu se classificar, né? E para o ano que vem, aliás, para este ano, né? Tá tudo bagunçado, né? Parece que não existiu o ano 2020, né? Então a gente tá meio perdido. Mas agora, neste ano de 2021, tá programado para março o Campeonato Brasileiro e mais para frente o Campeonato Paulista, né? Ao contrário do futebol feminino. No masculino começa primeiro os regionais, depois vem o nacional. No feminino começa primeiro o nacional, depois vem o estadual. São José que tem história no futebol feminino, mas nas últimas temporadas não vem bem não, tá certo? Informações do futebol feminino você conferiu aqui dentro do Parada dos Esportes, 4h29, quase 4h30. Você fica agora na sequência com o repórter CBN e eu volto depois dele para trazer um bate-papo com a secretária de esportes aqui de São José. Fique com a CBN, 4h30 em ponto. CBN, Parada dos Esportes. Terça-feira, 19 de janeiro de 2021, o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, cobrou do presidente Jair Bolsonaro dignidade para defender a Coronavac e agilidade para negociar os insumos necessários com a China. A declaração foi dada em uma aplicação da vacina que teve a participação do governador de São Paulo, João Dória, no interior do estado. A Coronavac é a única vacina contra a Covid-19 que é aplicada até agora. O Brasil conta com 6 milhões de doses importadas do imunizante. A primeira indígena a ser vacinada contra o coronavírus no Pará tem 105 anos e vive numa aldeia em Bom Jesus do Tocantins, no sudeste do estado. As autoridades paraenses contam com 48 mil doses para imunizar a população indígena. Na manhã de hoje, 2 profissionais da saúde receberam o imunizante na capital, Belém. A Polícia Civil do Rio de Janeiro vai analisar o material genético das mães dos 3 meninos que desapareceram em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. O DNA das mulheres será usado na investigação de roupas que foram retiradas da casa de um vizinho que é apontado como suspeito pelo sumiço das crianças. Os primos Lucas Mateus e Alexandre da Silva e o amigo Fernando Henrique estão desaparecidos há 24 dias. O Grupo Americano de Logística e Transporte FedEx anunciou a intenção de cortar até 6.300 postos de trabalho na Europa. A empresa comprou a companhia holandesa TNT em 2016. A FedEx informou que já começou a negociar com os órgãos que representam os trabalhadores. No horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora.
Fala sério, tá difícil me tirar da cabeça, né? Eu mesmo, o sonho daquele carro novo. Olha só, enquanto você tava aí sonhando acordado, eu achei a Embracon. Seu carro zero de 60 mil sai por apenas 80 parcelas de 937. É só conferir embracon.com.br. O seu sonho do carro zero pede consórcio. Deixa a Embracon cuidar dele. Na Central das Antenas você encontra toda a linha de produtos Century. Antenas parabólicas e para UHF, celular rural e internet. Fios, cabos e conectores com os melhores preços da cidade. Rua Rubião Júnior, número 316, no centro de São José dos Campos. Telefone 3941-5853. E aí, qual o seu sonho hoje? Comprar um carro novo e colocar o pé na estrada? Viajar e conhecer o mundo? Viver momentos inesquecíveis e conquistar o seu espaço? Aproveitar a vida com quem você mais ama. A gente sempre trabalha para que tudo isso aconteça. Vinac Consórcios, há 40 anos, realizando sonhos. Conheça as vantagens de estudar na Escola Politécnica Brasileira. Cursos técnicos e profissionalizantes 100% online, com certificação reconhecida em todo o território nacional, com todas as certificações. Biblioteca digital, testes de aprendizagem, preparação para o mercado de trabalho. Informações pelo site politecnicabr.com.br ou pelo WhatsApp 12 981 12 92 38. Curta nossa página no Facebook, Politécnica _Vale do Paraíba. CBN, Parada dos Esportes. Muito bem, estamos de volta com o Parada dos Esportes, 4h34 em São José dos Campos. Deixa eu mandar um abraço aqui, ó. A Tati Silva mandou pra gente. O senhor Luiz Gonzaga. Alô, seu Luiz Gonzaga da Vila São Bento. Obrigado pela sua audiência, obrigado pelo carinho, obrigado pelas palavras. Ele está dizendo aqui, ó, que ele é fã da equipe do Parada dos Esportes e ele está torcendo aí pro São José e pra Série A2. É o que a gente está torcendo, viu, seu Luiz Gonzaga? O senhor toca um baião também ou não? Que beleza, hein? Grande abraço, seu Luiz Gonzaga. Obrigado pela sua audiência aí na Vila São Bento, tá certo? 4h34, ela tá com a gente já, meu caro Edson Ramiro, que beleza, quem está com a gente, 4h35, em nome de Padaria Flor de P, 2 endereços em São José dos Campos para melhor atendê-lo, tem 2 unidades, uma no Jardim Aquários e outra no Jardim Paraíso. Quem está com a gente agora é a Cátia Maria Rieira Machado, ela é secretária de Esportes de São José dos Campos, a nova secretária de Esportes de São José. Ela tem 56 anos, é dentista, ex-jogadora de voleibol, nasceu em Itajubá, mas mora em São José desde pequenininha. Há 56 anos ela mora em São José. Que beleza, é casada e tem um filho. Ela é dentista formada desde 87, possui mestrado e experiência como professora de graduação e pós-graduação na área odontológica. A secretária também, como eu já falei, é ex-atleta de voleibol, onde participou de jogos regionais e jogos abertos do interior, defendendo o São José durante 10 anos. Ou seja, ela sabe muito como é que funciona o esporte em São José. Ela, com a equipe da Associação Esportiva São José, foi vice-campeã paulista juvenil em 1983, não é fraca não. Atuou também no jornalismo esportivo como entrevistadora no programa Hora do Esporte. Já está contratada para ser comentarista aqui na CBN. Então tá certa a nossa secretária, a Cátia Maria. E é a atual presidente do Panathlon Clube de São José dos Campos por 4 mandatos, inclusive é a atual presidente. E a Cátia Maria, depois dessa breve apresentação, ela está com a gente para falar sobre o esporte nesta sequência aí desses próximos 4 anos. Tudo bem, secretária Cátia Maria? É um prazer recebê-la aqui nos microfones da CBN Vale. Boa tarde. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. É um prazer estar aí com vocês. Prazer é todo... O prazer é todo nosso, secretária. Secretária, para a gente começar... a gente não pode deixar de perguntar o seguinte: a senhora está chegando agora, a senhora está conhecendo mais por dentro, no caso da visão de gestão da pasta da Esporte e Cidadania, o que a senhora já pode dizer, o que a senhora encontrou e o que a senhora já analisa como prioridade para esse começo de trabalho junto à Secretaria de Esporte, secretária?
Bom, a secretaria ela é de um porte extremamente grande, né? Eu já tinha conhecimento, né, dessa condição. A nossa secretaria já vem há muitos anos desenvolvendo as modalidades, né, na nossa cidade. Então, assim, eu já vim sabendo o tamanho do desafio, né? Assumir essa secretaria, além de ser uma honra como atleta, é um desafio muito grande, né? Entendo. Secretária, vou fazer o seguinte, eu vou colocar nessa roda para a gente bater um papo também com o nosso repórter, o Valtencir Vicente. Ele está chegando também com a gente e ele com certeza tem perguntas para fazer para a senhora. Valtencir Vicente, boa tarde, é sempre um prazer ouvi-lo, já te cumprimentando, e aproveita, já emenda a sua primeira pergunta para a secretária, a Kátia Maria. Valtencir. Pois não, Vieira Júnior, boa tarde a você, a todos, um abraço aí à secretária Kátia. É um prazer tê-la no nosso noticiário esportivo. É uma pena que tudo comece nesses momentos de pandemia, momentos nos quais o atleta não pode nem treinar direito, não, secretária? Boa tarde. Boa tarde, Valtencir. Sim, nós estamos vivendo uma situação bastante complexa no esporte, né? Apenas algumas modalidades cujas federações e confederações estabeleceram protocolos de biossegurança que permanecem em atividade. Então, aqui para a nossa secretaria, nós basicamente estamos na parte, vamos dizer assim, teórica, né? Na parte documental, na parte de papelada, vamos dizer assim, nada de prática, né? Então, pouca coisa havia voltado. Então, com essa fase do Plano São Paulo, em que nos encontramos, né, na condição vermelha, infelizmente, para os praticantes, né, das modalidades, isso assim, prejudica bastante, né? Porque o atleta ele precisa estar em constante atividade. Então isso é ruim, né? Mas diante da pandemia nós temos que acatar e respeitar as questões dos protocolos, né? Ô secretária, me diga uma coisa, eu sei que está tudo parado, como a senhora já falou, e todo mundo sabe, principalmente aqui em São José, nessa fase vermelha, mas a senhora terá o prazer, no seu período como secretária, de ter uma arena de esportes na cidade de São José dos Campos. A senhora foi atleta, a senhora talvez tenha até jogado no Teatrão, enquanto foi atleta, e jogou por outros ginásios aqui por São José, e o torcedor quer saber, já tem uma data definitiva e definida para a entrega da arena, tudo certinho, para que possa realizar uma partida oficial por lá, ou ainda está meio difícil, até por conta dessa indefinição que nós temos no país, por conta de vacina, se vai vir, se não vai vir, a vacina virá, mas quando vai de fato começar a vacinar e tudo, mas todos os problemas que cercam com relação ao coronavírus. A arena já tem data prevista de fato para ficar pronta, secretária? Sim, a previsão é agora para o mês de fevereiro. A arena, eu tenho feito visitas, né, semanais, e eu digo com um orgulho imenso e com uma emoção fantástica, né? Acho que para um atleta não tem coisa mais maravilhosa que entrar naquela arena e ver como ela está maravilhosa. Eu estive lá no dia da aplicação da resina no piso, então nós temos um piso muito moderno, flutuante, né? Essa característica, ela preserva o físico dos atletas, né? Ela absorve muito o impacto. Os joelhos, né? Com a arena, ela vai assim, abraçar, né, as nossas modalidades. Então, ali nós vamos ter a possibilidade de desenvolver
o handball, o futebol de salão, o voleibol, basquete. Além dessas modalidades de quadra, né, de jogos de quadra, nós teremos possibilidades de fazer festivais, apresentações de campeonatos de judô, as modalidades de lutas, né? Apresentações de ginástica artística. Então, ela está com uma característica, além de esportiva, como nós dizemos, né, ela é uma arena multiuso. Então, os eventos culturais, eles também poderão ser realizados nessa arena. O lugar está maravilhoso, muito bonito, numa fase já de finalização. Nós já temos iniciado aí avaliações, né, de checklist. Então, agora para o mês de fevereiro, provavelmente a arena vai ser entregue para a nossa população. Ô Valtencir, você emenda a sua próxima pergunta, Valtencir, só vou para pegar esse gancho. Secretária, vocês pensam na inauguração de fato da arena, vocês promoverem de repente um jogo festivo, um jogo com alguma seleção, seja ela de vôlei, de futsal ou alguma modalidade que a arena possa receber? Já pensaram em algo desse tipo ou a senhora entende que não é o momento de pensar nisso mediante as circunstâncias que o país e o mundo vive por conta aí do coronavírus? Então, Vieira Júnior, nós pensamos, mesmo porque a nossa expectativa, embora acompanhando a condição, né, da pandemia, nós temos que ter em mente algumas possibilidades para quando isso pudesse acontecer, né, da inauguração. Então, assim, eu como atleta, né, que fui, logicamente conversando com os meus colaboradores aqui, nós pensamos em algumas possibilidades, né? Quem sabe trazer um jogo, alguma seleção, mas diante da situação, isso está, por enquanto, no gancho, né? Por enquanto a gente não tem nada definido. Na verdade, nós estamos muito em alerta, né? Cabe aqui até uma ressalva para a nossa população ter bastante atenção com os cuidados, né? A questão da contaminação, ela está muito, assim, ela acabou que aumentou muito, né? Isso tem sido noticiado, então a gente, na verdade, está mais focado nos cuidados e a preservação da população do que obrigatoriamente com o evento que pudesse acontecer na arena, né? Então, assim, perfeito. Infelizmente, temos que priorizar a saúde, essa é a verdade, e deixaremos para uma ocasião oportuna um evento que oficialize de fato a questão esportiva na arena municipal. Maravilha. Valtencir? Ainda sobre a arena, secretária, o São José Basquetebol, ele foi obrigado a decidir um título do NBB, do Novo Basquete Brasil, em Mogi das Cruzes, porque a cidade não possuía um ginásio com capacidade suficiente para uma partida de tal porte. E foi por esse motivo justamente que aqueles que queriam uma arena, um ginásio de alto nível aqui em São José dos Campos, trabalharam para que um dia, como ocorre agora, esse objetivo viesse a ser alcançado. A capacidade dessa arena, ela é qual, assim? Qual a definição? Ela atende o que o basquete solicita, que são 5.000 lugares. Então, a nossa arena de esportes, ela contempla essa questão de 5.000 espectadores sentados. A estrutura da arena, além disso, ela tem o vestiário muito bem construído, né, um espaço muito bom para esses atletas, né, que hoje eles são altos,
né, demais, tanto para o basquete quanto para o voleibol. Então, os vestiários, eles atendem muito bem, tanto o nosso atleta, né, da nossa equipe, quanto o visitante. A arena contempla uma área de fisioterapia, uma área para coleta de exames antidoping. Ela tem vestiários para os árbitros, equipe de arbitragem, né? A questão também dos portadores de necessidades especiais. A arena contempla não somente nos vestiários, como os banheiros para atender o público. Então ela tem ainda áreas de lanchonete, são basicamente 2 pisos, né? O piso que a gente considera o da quadra, ela contempla uma área que a gente pode chamar de uma área VIP, que fica mais próximo da quadra, as arquibancadas, né, com área para cadeirantes e seus acompanhantes. Então a acessibilidade ela é garantida pelas rampas de acesso e os elevadores. Na área de entrada principal, nós vamos ter uma área que ela servirá inclusive para exposições culturais e esportivas, né? Apresentação ali de troféus, de camisas, a história, né, dos times. Então é uma área assim que recebe o nosso público de uma forma extremamente aconchegante. Está ficando muito linda. E para a imprensa, vocês vão ficar muito felizes de conhecer o espaço que foi destinado a vocês. Climatizado, né, com uma excelente visão em qualquer local da cabine. Vocês vão se sentir extremamente confortáveis no dia que estiverem por lá, apresentando os eventos, né? Secretário, uma outra questão, as pessoas perguntam, não tem jeito, você já chegou a conversar com os representantes, com quem cuida realmente das modalidades de alto rendimento, como por exemplo o basquete, que não disputou nada o ano passado, o futsal, que vem enfrentando dificuldades, vem fazendo um grande trabalho através do seu presidente, Roberto Rocha Brandão, o Montanha, além de futsal feminino, futebol feminino e das modalidades de alto rendimento da cidade, com relação a investimentos para essas modalidades, tem alguma coisa em vista, já foi conversado, já foi algo definido? Sim, nós estamos nessa fase conversando bastante a respeito, né? Então, é do conhecimento público que existem as leis para incentivo das modalidades. Então, no caso da LIF municipal, a captação ela já aconteceu, né, por esses dias, e isso para nós foi extremamente positivo. Então, o que a Secretaria busca agora é que esses projetos que contemplam as modalidades, eles permitam agregar valores, né? Então, nós fazemos um trabalho extremamente extenso e já de muitos anos com o programa do Atleta Cidadão, que são os atuais representantes das modalidades do alto rendimento, né? As modalidades competitivas. Então, a intenção é que haja a elaboração dos projetos visando as leis de incentivo e, através da captação dos recursos, nós possamos investir cada vez mais nas modalidades. Então, isso é uma tônica que nós já estamos conversando há alguns anos, da necessidade desses incentivadores estarem junto às nossas modalidades. Maravilha. 4h51, Valtencir quer fazer a última para a secretária, para a gente poder liberar a secretária?
para aqueles que participam, né, de projetos como o Atleta Cidadão. As novidades em termos de retomada de atividades, elas têm alguma previsão? Elas podem ser acompanhadas por algum site? Como esses daí devem proceder para saber o que o calendário, de novo, aí com pandemia, está preparando para esse ano, secretária? Valtenci, o site da Prefeitura é o local onde todas as publicações das secretarias acontecem. Então, assim que for possível, né, prosseguirmos, né, com as modalidades de treinamento em competições, isso vai estar no site da Prefeitura e divulgado para toda a imprensa, né? Então, assim que nós tivermos a autorização, né, a intenção é que tudo volte com a vacinação a uma condição de normalidade. Eu só queria complementar mais uma questão que eu acabei me esquecendo de falar. A Arena possui um placar eletrônico que vocês vão ficar de queixo caído o dia que vocês forem lá. É de altíssima resolução, padrão NBA. Ficou maravilhoso. Ele tem um posicionamento que o público vai ter a visão desse placar em qualquer local que ele esteja na área. Então, assim, realmente foi construída com muito carinho para poder receber o nosso público. Eu não tenho dúvida, essa arena vai desbancar o Pedrocão lá em Franca, que tem esse painel eletrônico lá, e agora São José vai ter um painel muito mais moderno e vai voltar a ser a capital do basquete, do futsal, e com esse placar eletrônico vai ser de arrebentar a boca do balão. Vieira. Pois não, Valtenci? Mais uma sobre a arena, né? Vai lá. Aqui a gente tem ginásios centralizados na associação, no tênis clube, o torcedor vai a pé. Lá na arena haverá espaço para estacionamento de carros, secretária? Sim. O estacionamento ele está numa sala final de obra também e vai contemplar mais de 700 vagas, né? Então, sim, o público vai poder acessar a arena, se for, né, com o carro próprio, e ali também vai ficar bem interessante a questão da mobilidade. Hoje, com a questão de Uber, facilita muito também, né? Mas contempla, assim, o estacionamento, inclusive, não só para o público, mas uma área de estacionamento reservado para os árbitros. Se tiver um show, a equipe técnica vai poder também estar num local mais apropriado, separado do público. Então ficou assim excelente. A estrutura da arena, como você mesmo disse, vai desbancar o Pedrocão. Vai ser uma referência para a nossa região. Com certeza. Secretária, as nossas redes sociais, elas bombaram aqui com a sua presença. Eu não consegui fazer as perguntas. Depois eu vou repassar aí para o Luiz Fischer as perguntas dos nossos ouvintes que têm dúvidas para esclarecer com a senhora, e a senhora responde através aí do Luiz Fischer. Tá combinado? Combinado. Então tá, jóia. Secretária, quero agradecer muito a sua participação, foi muito bom o bate-papo, e como a senhora já tem experiência como repórter, como jornalista em rádio, já está convidada aqui para ser comentarista. Quando a gente tiver vôlei, a senhora vai ser a nossa comentarista de vôlei, tá certo, secretária? Obrigada, Vieira Júnior, agradeço. Então tá bom, secretário, um grande abraço para a senhora, obrigado pela atenção e boa gestão aí à frente da pasta da Secretaria de Esporte de São José dos Campos, secretária. Muito obrigada, eu que agradeço a CBN, a você e ao Valtencir ter esse bate-papo. Muito obrigada. Valeu, secretário, um abraço para a senhora, um abraço para o Luiz Fischer também, que viabilizou esse bate-papo com a nossa secretária de esportes, a nossa secretária de São José dos Campos, o Luiz Daniel, que mandou pergunta, o Luiz Lacerda, o pessoal do Futevale, também o Márcio Pereira, eles mandaram pergunta. Eu vou repassar essas perguntas para a assessoria, e amanhã, quando tivermos as respostas, a gente coloca aqui dentro da CBN, dentro do Parada dos Esportes, para não deixar ninguém sem resposta. Tem mais gente que está perguntando
perguntando aqui, que eu consegui ver, o Edson Ramiro conseguiu captar aqui algumas perguntas feitas através das redes sociais, a gente vai repassar e assim que tiver a resposta, a gente informa para você. Valtencir, 4h57, atualize aí as informações, Valtencir, que você tem do São José, o que você tiver de informação, eu sei que você sempre tem muita, diga aí pro ouvinte da CBN do Pará dos Esportes, Valtencir. Até que não tem tanta quantidade não, viu, Vieira? Por isso que eu estiquei aí a entrevista com a secretária, fiz a pergunta sobre estacionamento, porque é o seguinte, né? O São José tem hoje 13 jogadores contratados. Os nomes serão anunciados somente depois que todos estiverem com o contrato assinado. Sim. Ontem aqui, você se lembra, eu falei de 4 que estão voltando, praticamente certos. Lateral direito, Denis, meio-campista, Alan Lopes e os zagueiros, Arthur e Gutierrez. Falei também de mais 2 que trabalharam com o técnico Ricardo Costa, o meia Ícaro, que subiu com o Marília em 2019, e o Radisley, meio-campista, que foi da Francana em 2018 e trabalhou com o Ricardo Costa no Capivariano na Série A3 do ano passado. Os outros 7 jogadores, entre eles estaria um meia bem experiente, bem conhecido, um jogador que chegou ontem à noite. O gestor Robertinho da Padaria, que é aquele que define tudo sobre futebol no São José, ele tem a equipe dele lá de montagem do elenco, assessoria do Júnior, Eduardo Ferreira Júnior, que é o filho do Eduardo Ferreira, o gerente, também o técnico Ricardo Costa, que trabalha junto com o assistente, o Edmar Costa. Eles estão procurando mais jogadores. Como a concorrência nesse momento é grande, os nomes não são divulgados, mas de acordo com o Robertinho da Padaria, aquele plano de acertar ao máximo nas contratações, porque todos os jogadores serão utilizados, como foi no campeonato de acesso aí da 2ª divisão, campeonato exprimido, pandemia, reservas entrando, fazendo gols decisivos. Então, enquanto as assinaturas de contrato não ocorrem e o grupo não fica mais compactado ou com mais opções, os nomes continuarão sendo escondidos, Vieira Júnior. Valtencir, um grande abraço, obrigado, tchau. Tchau, um abraço a todos. Eu volto aqui para o site jogandojuntos.com.br. O tempo urge, Valtencir Vicente, 4h59, e com a participação do Valtencir, a gente coloca um ponto final no Parada dos Esportes de hoje, falando sempre em nome de Padaria Flor de P, 2 endereços em São José dos Campos, para melhor atendê-lo no Jardim Aquários e no Jardim Paraíso, Central das Antenas, tudo para sua TV, Rubião Júnior, 316 no centro, e Vinac Consórcios. Quem poupa na Vinac realiza todos os seus sonhos. Acesse vinac.com.br. Vem aí o ponto final CBN. Eu volto amanhã às 4 da tarde. Grande abraço, até amanhã. Tchau, tchau. CBN, Parada dos Esportes. Terça-feira, 19 de janeiro de 2021. A Força Nacional do SUS previu o risco de colapso na rede de saúde de Manaus e detectou a escassez de cilindros de oxigênio dias antes da evolução da crise. Documentos publicados entre os dias 8 e 13 desse mês detalham a situação, inclusive com previsão exata de quando ocorreria o problema. Mesmo assim, o Ministério da Saúde providenciou o transporte de quantidades de oxigênio bem inferiores ao que era necessário para a capital do Amazonas. O ministro Eduardo Pazuello havia sido alertado e agora tem 15 dias para explicar à Procuradoria-Geral da República por que houve omissão. A demanda por crédito entre os pequenos negócios do país dobrou nos últimos 6 meses do ano passado. O índice saltou de 18% para 38% na comparação com o mesmo período de 2018. No segundo trimestre do ano passado, em uma das fases mais difíceis da pandemia, o volume de crédito concedido pelos bancos aumentou 35%. Os dados foram divulgados pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE. O Reino Unido bateu recorde de mortes para um único dia em decorrência do coronavírus. O país registrou 1.610 novas vítimas em um período de 24 horas. Já o número de casos confirmados da doença nesta terça-feira foi superior a 33 mil. Mais de 4.200.000 pessoas receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no Reino Unido. No horário de Brasília, 5:02.
Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora.